Então, esse aqui é o ponto zero de Areias, foi onde tudo começou. Só que para explicar a história da figueira, eu preciso voltar um pouquinho na história do Brasil. Em 1716, estava assim no auge da extração de ouro de Minas. E qual era o caminho que eles utilizavam para extrair o ouro de Minas? Eles iam pelo oeste de Minas, o leste de Minas, depois norte do Rio de Janeiro. Eles pegavam barcos, utilizavam de navios pelo mar até chegar ao porto do Rio de Janeiro ou o porto de Mambucaba. O que acontecia nesse meio tempo? Os piratas, gente, eles não são só do cinema, não, eles realmente existiam. E eles existiram aqui no Brasil. Piratas e corsários. A diferença de corsário é que era um pirata pago por alguma nação para piratear em nome de alguma nação. Quem que pagava muito corsário? Os britânicos e os franceses. Eles pagavam piratas, que viravam corsários, para vir até o território brasileiro roubar o ouro português que era extraído de Minas. Então o Império Português ele pensou num caminho alternativo para poder fazer essa extração de ouro e não ter perigo de perder toda essa exportação. Foi aí que em 1724 foi criado o Caminho Novo da Piedade, que ligava a cidade de Lorena, descendo por Itamonte, Minas Gerais, e pegava a Bocaina e desciam no porto de Mambucaba. Então, gente, foi nessa época que a gente começa a ter as cidades do Vale do Paraíba em si, porque existia começou a existir um fluxo de tropeiros. Os tropeiros eram aqueles que, com mulas e balaios, carregavam toda a extração de ouro de Minas até os portos. Então eles, em vez de passar pelo mar, começaram a utilizar o Caminho Novo da Piedade, que é esse que passa no Vale do Paraíba, no Vale Histórico, para sair no porto de Mambucaba. E nisso tem uma curiosidade. Os tropeiros eles andavam somente 5 léguas diárias, que são aproximadamente entre 24 e 26 quilômetros. Então, por exemplo, se a gente pegar as cidades aqui do Vale Histórico, geralmente do Vale do Paraíba inteiro, mas vou falar mais do Vale Histórico, de Silveiras a Areias são 26 quilômetros, de Areias a São José do Barreiro são 25 quilômetros, de Barreiro à cidade de Arapeí são 27, e de Arapeí a Bananal são 24. Então mantém-se essa média. Então, gente, porque eles paravam a cada 5 léguas, ou a cada aproximadamente 25 quilômetros, que eles precisavam descansar, né? Imaginam uma tropa de mulas, com 5.000 mulas e 100 homens tomando conta. Então, em algum momento eles precisavam parar para descansar. E eles ficavam descansando entre 1 e 3 dias, tá bom? E o rancho de tropeiros era uma estrutura simples, que eles faziam um galpão com o teto de taipa e faziam um pequeno quarto que não era para eles dormirem, mas sim para eles guardarem as mercadorias que eles estavam carregando. Então, gente, nesse sentido, os caminhos do Império, as estradas reais, é nesse sentido que em 1748 o coronel Simão da Cunha Gago, ele desce a Mantiqueira, pelas terras da Mantiqueira, ele desce e funda um rancho de tropeiro em janeiro de 1748, atrás dessa figueira histórica. Por isso nós chamamos de figueira histórica. Ela já teve datação por carbono e datação por anéis, e foi chegada na idade aproximada de 370 anos. Então, em 1748, essa árvore ela já era gigante. Lembrando que estamos em 2025. E também outros fatos tornam essa figueira muito importante para a história de Areias. O maior deles, na minha opinião, é a passagem de Dom Pedro I durante o seu caminho da independência.
Ele fica em Areias 2 dias em território areense. Ele entra em território areense no dia 16 de agosto. No dia 17, ele dorme aqui no Hotel Santana. Só que antes dele dormir, ele parou todos os animais embaixo aqui, onde tinham alguns ranchos. E aqui fica o Ribeirão Lava Pés. Então, para descansar as tropas. Porque eles vinham, né, no galope o mais rápido possível. Dom Pedro, ele fazia 7 léguas. Lembra que os tropeiros conseguiam fazer só 5? Dom Pedro era de 7 a 9 léguas que ele fazia, porque ele veio literalmente correndo, tá? Então, para descansar as tropas, como ficava perto do centro onde ele ia ficar mesmo, descansar, ele descansou os animais aqui e também teve presente na querida figueira. Dois personagens da literatura brasileira que utilizou a sombra dessa figueira para escrever versos. O primeiro dele, Monteiro Lobato, de 1907 a 1911, ele fica em Areias e escreve alguns contos abaixo da sombra dessa árvore. O livro Urupês, ele iniciou-se exatamente nas sombras dessa árvore, tá bom? Outro também, nome gigantesco da literatura brasileira, que usou das sombras dessa mesma figueira para fazer os seus versos, é o querido Euclides da Cunha, de Os Sertões. Para mim, um dos maiores autores brasileiros, tá bom? Lígia Fagundes Telles, também, outro grande nome da literatura brasileira. Em alguns contos, ela cita a velha figueira e também os antigos casarões. Porque Lígia Fagundes Telles, ela passa a infância dela até os 8 anos de idade aqui na cidade de Areias. Então, em alguns contos, ela lembra aqui também da velha figueira. Olá, meu nome é Gabriel Fonseca, sou residente de Areias, já tenho 9 anos, sou empresário, sou proprietário e chefe na cafeteria Angelito Arte Café e é um prazer fazer parte desse trabalho e falar um pouco como é morar em Areias. A cidade para mim me acolheu com muito amor, muito afeto. Acredito que morar aqui é um sinal de, além de resistência, se descobrir a todo momento como pessoa, como empresário. Hoje eu sou responsável pela cultura da cidade, sou o secretário de cultura daqui e acredito que a cultura, a gente está num resgate cultural muito grande na cidade, que nós estamos desenvolvendo vários trabalhos, estamos com exposições de desenhos das crianças com o tema de Monteiro Lobato, estamos desenvolvendo outros projetos para 9 de julho, então para a gente como morador da cidade, ter esse olhar para resgatar, eu acho que é muito importante. Então acredito e convido vocês a virem conhecer a nossa cidade. E aqui chegamos ao Hotel Santana, ou Hotel Solar Imperial, que assim, é um dos prédios com mais história em todo o Vale Histórico e também, ouso falar, Vale do Paraíba. Esse prédio ele foi construído pelo Major e Capitão Mor Gabriel Serafim da Silva em 1770 e só ficou pronto em 1798, tá? Ele é o hotel mais antigo do Brasil em atividade ininterrupta. O interessante dele é que aqui era a base do Império na região do Vale Histórico. Então aqui era o entreposto administrativo imperial, tá bom? A arquitetura dele muda um pouco do restante da arquitetura da cidade. Por quê? Porque esse prédio ele foi construído em formato de palacete. Então tem toda uma arquitetura mais barroca e mais antiga, do século XVIII. Então nós podemos notar que a parte de cima é toda arredondada, a gente vai ter muito arco ali na parte interna. Os vidros originalmente vieram da França, também da Bélgica veio a parte das grades. Então
Ele é um dos grandes, sem dúvida alguma, uma das grandes estruturas e edifícios coloniais do estado de São Paulo. Então, gente, agora estamos na parte interna do Hotel Santana, ou Hotel Solar Imperial, como era conhecido no meio imperial, né? Aqui, gente, como eu já havia falado, ele foi uma edificação totalmente financiada pelo Império Português, totalmente financiada mesmo, porque o Império Português queria que aqui fosse o entreposto administrativo e de fato foi. Porém, para isso acontecer, algumas coisas assim que aos nossos olhos hoje é bem ruim, e também aos olhos de quem era da época é bem ruim também, tiveram que acontecer. O capitão Mor Gabriel da Silva, Serafim da Silva, ele era português e ele veio para cá com apenas uma missão: expulsar todos os indígenas da região de Areias. E infelizmente ele teve muito êxito nessa parte. Na cidade de Areias hoje não existe nenhuma família descendente de indígenas. E não podemos esquecer que os primeiros habitantes do Brasil, não só de Areias, não só do Vale do Paraíba, eram os indígenas. A tribo que tinha aqui em Areias, assim como em todo o Vale do Paraíba, é a tribo Puri. A tribo Puri é conhecida como a tribo do Vale do Paraíba. E Puri, em tupi, significa calmo, manso, não agressivo. Então, o que Gabriel Serafim da Silva fez? Desde 1770 até meados de 1806, ele mandava várias missões com seus homens para o meio da mata, para justamente expulsar os indígenas. E qual que era a regra, a missão que o Império Português tinha passado para ele? Nós queremos que os indígenas saiam do território das Areias, que é todo o território aqui de Lorena até Bananal, e eles fiquem além Paraíba. Além Paraíba significa do outro lado da margem do Paraíba. Que a província de São Paulo, gente, ela era dividida, o limítrofe era o Rio Paraíba do Sul, que dividia o estado de São Paulo e o estado do Rio. A cidade de Areias de um lado, a cidade de Resende do outro lado. Tá bom? Então, infelizmente, ele foi muito exitoso. Ele conseguiu mesmo expulsar todos os indígenas. Onde hoje tem resquícios desses indígenas que saíram massacrados daqui de Areias? Na região de Queluz, inclusive tem o Vuitir, que era um indígena Puri, que tem grande história na cidade de Queluz, e no município de Resende, a Vila da Fumaça, onde fica a Aldeia da Fumaça, que é uma das últimas aldeias puris que a gente tem aqui na região. Infelizmente, ele foi muito exitoso, né, nessa missão. Agora a gente vai falar um pouco das coisas boas, né, que aconteceram aqui nesse local. Por exemplo, eu digo todos mesmo, todos os monarcas e regentes, eles ficaram aqui nesse hotel hospedado. Então, desde 1808, esse edifício ele é utilizado como a Casa de Descanso Real. Então, toda vez que o imperador Dom Pedro I passava aqui com a sua comitiva, ele dormia aqui. Dom Pedro II e sua comitiva, a mesma coisa. O padre Felipe Feijó, durante a sua regência, o Visconde de Goiânia, durante a sua regência, todos eles ficaram no mesmo local, que é o quarto que tem aqui mais em cima. E mais recentemente, né, Conde D e a nossa querida Princesa Isabel foram os últimos monarcas a ficarem nesse hotel, sendo que a Princesa Isabel ela tem uma passagem um pouco mais importante junto com esse hotel. Aqui, em 1872, ela funda a Escola de Música Dona Isabel, que era a primeira escola de música
dessa região da província de São Paulo e era totalmente patrocinado por ela. Os instrumentos vinham da França, os professores vinham da Itália e todos eles para Areias, porque ela gostava muito da cidade de Areias. Ela tinha casas na Bocaina, no território de Areias. Ela tinha algumas amizades com a família Pena, aqui na cidade de Areias. E também o maior fato, que foi comprovado recentemente, que é muito gratificante para nós areenses, é que em 1888, o último baile em comemoração à abolição da escravidão, da escravatura, o último baile no estado de São Paulo, comemorando a Lei Áurea, foi exatamente aqui nesse local, e temos esse relato, e o relato diz que a princesa dançou e cantou no salão principal, enquanto 5.000 pessoas ficavam em volta admirando. A princesa Isabel diz os registros que enquanto ela dançava e comemorava e cantava, haviam 5.000 pretos comemorando em volta. É realmente desse jeito que está escrito, tá bom, gente? Não sou eu que estou falando. Está escrito no registro, nós temos esse registro aqui em Areias, onde ela vem comemorar, faz um baile e patrocina todo ele aqui no hotel, e são 5.000 pretos em volta, que na verdade eram os ex-escravizados que tinham sido libertos. E acontece um fenômeno muito interessante. A partir da Lei Áurea, a princesa Isabel ela é tida como a redentora. Houve tentativas até de canonização pela população negra. Então, onde ela ia, quando ela estava saindo da cidade de Areias, todos esses 5.000 ex-escravizados foram em procissão atrás, até o Rio de Janeiro. Então, onde a princesa Isabel passava, principalmente aqui no Vale Histórico, que havia muitas e muitas fazendas cafeeiras e também, infelizmente, de produção de escravizados, todos os ex-escravizados e recém-libertos iam junto numa caravana só até chegar ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Eu me chamo Dulcineia, né? Eu coordeno aqui o hotel. Faz 40 anos que eu moro em Areias. E morar em Areias é uma dádiva de Deus, né? Porque todo mundo se conhece. Não é como uma cidade grande que ninguém é um número. Aqui não, a gente é uma pessoa, né? Nós somos bastante conhecidos, todo mundo se conhece. É um presente morar nessa cidade, porque é tudo muito simples, mas a simplicidade eu acho que faz a gente ser mais feliz. Porque a gente passa na rua, cumprimenta, sabe como que a pessoa é. Essa fulana é, né? Aqui tem bastante comentários, nós não precisamos muito de Face e nem de coisa para saber das novidades. Nós já somos as novidades, porque todo mundo se conhece, todo mundo sabe. Se acontecer qualquer coisa com alguém, todo mundo socorre, ajuda. Aqui é uma cidade muito acolhedora. Eu falo assim que Areias é uma cidade mãe, não é à toa que ela é muito antiga, então ela é uma cidade bem mãe mesmo, né? Ela é mãe dos que está de fora, eu sou de fora, faz 40 anos que eu moro aqui, mas eu me sinto muito filha daqui, né? Porque as pessoas acolhem muito, né? São um povo muito acolhedor, um povo muito bom de coração, sabe? Aqui se ajuda, né? As pessoas geralmente se ajudam. Eu falo assim que é um presente morar em Areias, né? As autoridades, a gente não tem dificuldade de falar com as autoridades, não tem dificuldade de falar, a saúde é muito boa porque todo mundo se conhece, né? A segurança também, né? Hoje tem problema em todo lugar, mas é uma cidade assim, bem sossegada, né? As autoridades, prefeitos, são tudo conhecidos, todo mundo conhece, fala. É uma dádiva de Deus morar em Areias, sabe? Como é trabalhar no hotel? Esse hotel é o mais antigo do Brasil. Eu falo assim que é o melhor hotel do Brasil, porque ele tá velho e não caiu. Não é que é o melhor hotel, não é 5 estrelas,
Mas à noite estrelada, todos os quartos você sai da janela, você vai ver estrelas maravilhosas, porque o céu, né, é muita natureza, né? Então é muito gratificante ter um casarão assim antigo funcionando como hotel, né? Esse patrimônio é da prefeitura, mas toda a vida, desde quando eu vim para cá há 40 anos, é da prefeitura, sempre passou para um dono, para outro, passa o direito de uso, mas assim, antes também ele já funciona 200 e poucos anos como hospedaria naquele tempo, onde hospedou Dom Pedro, né? E foi assim, não tem coisas antigas. O prédio é antigo, a história é antiga. Então é um presente, sabe? As portas são muito grandes, o espaço é muito bom, né? Então é isso, ser dona disso aqui, eu falo que a gente não é dona, a gente é tudo na nossa vida é emprestado. Deus dá pra gente usar, mas depois a gente larga tudo. Todo mundo já largou, tanto já passou, também daqui a pouco passa e acabou. Aqui, gente, é a nossa querida paróquia Igreja Matriz Santana. Ela é uma das igrejas mais antigas do Vale do Paraíba e em seu formato original e no seu projeto arquitetônico era para ser uma catedral, não apenas uma igreja matriz. Como Areias era o centro econômico e o entreposto administrativo entre o Império e o restante da província de São Paulo, aqui em Areias foi pensado para ser um pouco maior mesmo e como a capital administrativa do Vale do Paraíba. Então, Areias dividia com Lorena, Taubaté e Pindamonhangaba, Caçapava, esse título das cidades mais importantes do estado de São Paulo, não só do Vale do Paraíba. Então, o projeto original dela, ela começa a ser construída em 1792. Infelizmente, ela só termina de ser construída em 1874 por conta de dificuldades financeiras em sua construção. O projeto original dela são de 2 torres mesmo. O normal da era colonial brasileira seria apenas uma torre, porque o custo de se construir 2 torres era mais que 4 vezes o valor normal de uma igreja com arquitetura normal, tá? E mais o sino, que é um patrimônio belga importado de 1865 pelo Manuel da Silva Leme, que é um dos patronos da cidade de Areias. Ela demorou tanto tempo para ser construída, justamente pela falta de capital financeiro, e quem financiou a construção dela, de fato, no final foi o café. Os barões do café se juntaram, principalmente Manuel da Silva Leme, e doaram a Torre do Sino, doaram o término da construção da torre esquerda e o Manuel doou o sino em si. Existe um site que se chama Patrimônio Belga no Brasil, em que é a lista de todos os patrimônios que saiu da Bélgica, que era um dos países que mais fabricava ferro e tinha fundições no mundo, e em que eles têm todos os patrimônios. E o primeiro patrimônio belga no Brasil registrado é o sino de Areias de 1865. O sino hoje, infelizmente, ele não se encontra mais na Torre do Sino, ele se encontra dentro da igreja por questões de proteção mesmo. Então, gente, sobre a arquitetura da igreja, pelo grande período de construção dela, né, de 1792 até 1874, o projeto original, que era mais barroco e rococó, ele teve algumas mudanças de arquitetura. E juntando, padres às vezes queriam fazer alguma coisa a mais, então quase que fica um estilo eclético, mas não ainda é colonial barroco, tá? Por conta justamente dessa junção de estilos arquitetônicos. Nós aqui na igreja encontramos 4 com facilidade, que é o rococó, o barroco, o colonial paulista e o colonial mineiro, tá bom? O colonial mineiro a gente consegue enxergar daqui, que são as portas e janelas arredondadas, puxando mais para o barroco e o rococó. O barroco e o rococó a gente tem as formas arredondadas, os arcos e as figuras que saem da parede em direção aos olhos.
Na torre direita, hoje temos o que chamamos de o aviso da igreja, que é uma característica de cidade pequena que existe em Areias até hoje. Se alguém perder um celular aqui na praça, por exemplo, e avisar ali na casa paroquial, aí vai lá, o secretário da casa paroquial vai até a igreja, liga o microfone e avisa: atenção, perderam o celular, cor tal, marca tal, modelo tal. Aí todo mundo fica esperto, vai lá e acaba achando o dono. Essa comunicação, gente, ela é cultural da nossa cidade e ela vem desde os primórdios da igreja. Porque antigamente nós temos que lembrar que não existia WhatsApp nem telefone. Então a comunicação com as pessoas era totalmente mais difícil. Então o que acontecia para chamar as pessoas para passar alguma notícia ou alguma lei que foi promulgada pelo Império? Eles tocavam o sino. Então todo mundo se ajuntava aqui e era passado os recados. Hoje o papel do sino ainda existe, porém esse de aviso foi trocado ali para a torre esquerda do alto-falante. Um pouco mais sobre a arquitetura da igreja, gente. No topo das torres nós temos uma cúpula que imita escamas. Embaixo nós temos azulejos portugueses que vieram diretamente de Portugal para essa igreja. O azulejo é a imagem de Santana Mor, que é a padroeira da igreja e a padroeira da cidade. E lá no alto nós temos o famoso galo, né? Que é também um símbolo católico muito forte, que faz menção ao galo que cantou 3 vezes e que quando Pedro negou Jesus, né? Essa é a nossa querida Igreja Matriz Santana. Pessoal, me chamo Angelito, né, proprietário do Angelito Arte Café aqui em Areias. Não sou nascido aqui em Areias, mas em São José do Barreiro, mas desde 1 ano de idade eu estou aqui em Areias. Amo essa cidade, né, por ter a minha loja aqui, pelas representatividades que tem do artesanato e dos casarões da cidade, que tem aqui um pouco da história. E falar um pouco como Angelito, como artesão. Comecei desde a escola, desde a 5ª série, que era hoje, que é o 6º ano. A professora de arte estava ensinando, além dos desenhos, o artesanato em jornal, e peguei para fazer criações a partir da reciclagem, que era o jornal, que era fácil acesso. Hoje em dia não é tão fácil, né? Porque o jornal, você compra ele, não tem essa doação de jornal, ficou bastante escasso. E também o artesanato em reciclagem não encanta tanto o turista, né? E quando eu comecei com o meu artesanato, eu comecei a expor dentro da Casa do Artesão de Areias, que hoje ela é construída desde 1997, que abriga todos os artesanatos da cidade, como o crochê, o passarinho, e o início do artesanato na cidade de Areias começou com o crochê, depois foi com o passarinho, e hoje o biscuit, que eu trabalho, que hoje tem uma gama de variedade de você poder trabalhar com biscuit, né? Porque você pode trabalhar com lembrancinha, você pode trabalhar com as coisas para o casamento, parte de escritório, de empresa. Então o biscuit ele tem uma variedade maior. E além de você fazer os personagens de Areias, que vocês podem encontrar aqui na loja, aqui na cafeteria, aqui em Areias, os personagens de Monteiro Lobato, da Revolução 32, a Urundi, os personagens de Monteiro Lobato, o principal personagem da cidade de Areias, que é a tia Anastácia, né? A tia Anastácia, Monteiro Lobato faz referência da Anastácia de Areias. Quando ele vem para a cidade para ser promotor de justiça, você acaba fazendo os personagens que conquistam o turista. Então você leva uma lembrança de Areias de forma que você não consegue levar uma cachoeira, né? Você não consegue levar uma comida, mas você leva a comida, mas ela tem validade. Mas o artesanato não, você pode levar como imã, um bibelô, uma questão de decoração, ou até algo utilitário. Mas isso me traz uma grande felicidade de ver os personagens da cidade e que o turista possa levar, né? Levar um pouco da história. A gente resgata também a cultura das cabaças, né? Que eu posso pegar um artesanato para vocês verem aqui, ó. Esse São Francisco, ele é todo personalizado. Você não encontra
muita variedade em São Francisco Caipira. Então tem o São Francisco, tanto a parte católica e parte da história de São Francisco de cuidar dos animais. Então a cabaça, ela é da família das abóboras. O pessoal confunde muito com cuia, só que cuia dá em árvore. Se come essa cabaça? Sim, mas quando ela está verde. E quando ela está verde, então dá para comer, que o pessoal conhece muito como uma abóbora d'água. A cabaça, ela pode chamar em estados diferentes, nomes diferentes, né? Como catuto e cabaça e porum. São cabaças diferentes, eu não posso dizer que cabaça ela é original do Brasil. Porque a cabaça, ela tem em todos os países. Então, como foi transportado em navios e a semente é fácil de levar, então o pessoal, além da cabaça ela ser jogada fora depois, a semente é fácil de germinar, né? Então crescer. E a cabaça tem variedade de tamanho. Eu tenho uma enorme cabaça aqui, que essa cabaça ela é maior, só que ela não dá em nossa região, ela é da região do sul, e aqui se faz o chimarrão, né? Arranca essa parte, joga essa parte fora e o chimarrão é feito por aqui. Muitos não conhecem onde vem o chimarrão, mas ela vem da cabaça. Essa aqui vai descer bem. Eu gosto muito de falar isso para os turistas. Então a gente resgata um pouco da história. Além de fazer as galinhas. A gente tem a parte católica, né, que são os santinhos, uma variedade grande. Os olhinhos, todos os personagens dos bonequinhos aqui na loja, os olhinhos são feitos de resina. Então eu compro os olhinhos e são encaixados na massa. Então tem todo um trabalho, né? E o Santos, ele tem a parte da história e a gente segue também as cores e a vestimenta do santo, que principalmente são as características do santo e a história dele. E além disso, o que é o mais interessante, que os santinhos têm um vidrinho de esmalte dentro deles, que eu cubro de massa todinha, desde que o manto seja até os pés. Caso não seja até os pés, aí eu tenho que fazer a parte da estrutura do santinho. Deixa eu achar outro aqui, ó. Aí é feito toda a parte da perninha, né? Tem uma estrutura mais complicada, né, para ser feito, porque aí o vidrinho de esmalte não é encaixado aqui. Então tem santos que acabam tendo mais detalhe, igual o São Jorge. O São Jorge tem o dragão, o cavalinho e o próprio São Jorge. E tem algumas curiosidades também, né? Que é o santo da cerveja, que está aqui bem no cantinho. Tem os padroeiros da nossa região, que é do Vale Histórico, né? E como São João Batista, que é o padroeiro de Queluz, então acaba trabalhando um pouco da região do Vale Histórico. Então, caso vocês queiram conhecer nosso espaço, venha para Areias e acompanhe a gente nas redes sociais. É fácil de encontrar, a Angelito Arte. Agora estamos em frente à Fundação Cultural de Areias, também conhecido como prédio de Casa de Câmara e Cadeia. Esse prédio ele foi terminado de ser erguido em 1833, porém temos relatos de 1802, o início de sua construção. Tá? O que seria o prédio de Casa de Câmara e Cadeia? Em cima fica a parte da Câmara de Vereadores e o Fórum da cidade. Areias era a comarca do Vale Histórico, então a comarca funcionava também na parte de cima, e na parte de baixo era a cadeia, né? Eu até brinco, se isso fosse em Brasília seria perfeito, né? A pessoa era jogada aqui em cima e já ia presa logo rapidinho.
Gente, esse prédio ele foi muito importante, não só para a história de Areias, mas como a história do Vale do Paraíba como si, porque aqui foi a primeira bolsa de valores de café do Brasil. Então, como assim era a bolsa de valores de café? O café ele era precificado, todo o café que era plantado na região, ele era precificado aqui na Casa da Cultura. Então eles selecionavam os melhores grãos, precificavam, lacravam e daqui já iam para exportação, tá bom? Aqui sempre, tudo que a gente falar vai ter alguma coisa de café no meio. Aqui na entrada da Fundação Cultural, ou nosso prédio de casa, câmara e cadeia, temos o brasão original de Areias, certo? E eu vou explicar para vocês o significado. No meio temos um brasão português, que remete ao nosso país pai, né? Vamos dizer assim, nossa terrinha. E o escudo de Areias ele tem duas coroas bem interessantes de se explicar. A primeira é a coroa ibérica, que são torres, que fica na parte de cima. São 5 torres aparentes e 3 para trás que não aparecem. Essa torre somente as vilas e freguesias com autorização do Império poderiam usar, tá bom? Que era o caso de Areias. Abaixo dessa torre nós temos uma torre que tá uma coroa que talvez seja a única no Vale do Paraíba no estado de São Paulo. Por quê? Essa é a coroa da monarquia portuguesa, porém no período de 1816. E qual é a diferença que isso faz? Areias foi elevada à vila pelas mãos de Dom João VI. E ele não era imperador do Brasil nem imperador de Portugal. Ele era rei do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Então, durante esse período do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, a coroa monárquica, que é aqui no centro, ela trocou de cor. Ela ficou vermelha na parte inferior e branca na parte superior. É um mero detalhe, mas que muda totalmente a história. Como o Dom João VI elevou a categoria de vila somente a cidade de Areias em todo o território do estado de São Paulo, essa provavelmente é a única coroa monárquica desse período da nossa história. Abaixo da coroa nós temos a Estrela de Santana. Santana é a nossa padroeira, tá bom? Sempre foi, desde 1748, é padroeira de Areias. Abaixo da Estrela de Santana nós temos esses 2 morros, né? Que significam o morro esquerdo, a Serra da Mantiqueira, e o da direita, a Serra da Bocaina. E são extremamente importantes para o desenvolvimento da sociedade em si, aqui na região. E claro, não poderia ser outra planta a não ser os ramos de café rodeando o nosso brasão. Areias, gente, para quem não sabe, foi a primeira cidade a plantar café comercial em alta escala no Brasil, tá bom? Ela foi a primeira cidade a plantar em pequena escala no estado de São Paulo e em larga escala ela foi a primeira cidade a plantar no Brasil. Areias em 1796 já exportava café, tá bom, gente? A parte de baixo nós temos a frase em latim Deum pristinum surgam, que significa aquele que tem orgulho do passado, aquele que vem do passado. Isso é porque nós areenses temos muito orgulho da nossa história, e não é dos dias de hoje, tá? Aqui nós vemos a data de 1857, que foi a data quando Areias elevou-se à categoria de cidade, e desde essa época já existiam projetos históricos aqui em Areias. Então não é de hoje em dia que os habitantes de Areias têm orgulho da cidade, orgulho da história da cidade. E é sempre muito bom falar da nossa terra para outras pessoas. E as datas, 1857, 1957, é o primeiro centenário de cidade. Então, gente, explicando um pouquinho mais sobre a Fundação Cultural, porque, né, Casa de Câmara e Cadeia, eu já expliquei o motivo, né? Era o Fórum e a Câmara de Vereadores no andar de cima, e embaixo era a cadeia. E aqui nós estamos dentro de uma das celas da Casa da Cultura. Essa aqui é uma madeira de lei,
chama-se imbuia. Ela é extremamente oleosa por dentro e ela é original de 1833. A grade interna, ela era feita de madeira de imbuia. Tinha também uma porta externa que ela só aparece quando é fechada a grade. Então eram duas proteções nas entradas. E nas laterais nós temos as barras de ferro mesmo. Esse ferro ele veio da fundição de Sorocaba diretamente para a construção da casa de Câmara e Cadeia aqui na cidade de Areias, tá? Outro detalhe é sobre a questão de arquitetura desse local. Aqui nós podemos ver a grossura das paredes. Isso tem um motivo. O método de construção colonial eram em dois tipos. Era a taipa de pilão, que é o caso aqui, ou o pau a pique. O que seria a taipa de pilão? É uma caixa de madeira onde você coloca a taipa, que é uma massa de barro, argila, pequenos gravetos e fezes animais. Você coloca essa massa dentro dessa caixa de madeira, que geralmente tem entre 80 centímetros e 1,40 m, tá bom? E você vai pilar, realmente com um pilão. Esse movimento ele vai tirar todo o oxigênio de dentro da massa, tornando ela muito mais resistente e dura. Então esse era um dos métodos de construção da época colonial. E aqui nós vemos o tamanho da parede. E aqui nesse caso tem 90 centímetros de largura. Então, gente, além de ser fundação cultural e funcionar também a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico nesse prédio, nós temos um pequeno museu sobre o período do café. Aqui nós temos algumas peças que foram utilizadas por mão de obra escravizada, e essas peças pertenciam à última fazenda produtora de café do município de Areias, a Fazenda Santana. Todos esses utensílios vieram de lá. Então aqui a gente tem a torre de farinha, como eles mexiam, né, a madeira. Nós temos aqui também para fazer farinha de mandioca. Aqui nós temos um molde original de adobe, que é um tipo de tijolo que era feito com taipa na época. Esse objeto aqui, bem diferente, ele era muito comum nas fazendas de café, porque o grande inimigo do café é a nossa içá, a formiga saúva. O que ela faz? Ela arrebenta o pé de café. Então, eles inventaram um dispositivo em que se adicionava palha seca e folhas de fumo, tabaco, aqui dentro, acendiam e ficava um escravizado girando aqui a manivela. E isso aqui ficava entre as fileiras de pé de café. Então tinha fazenda que às vezes tinha mais de 500 desse utensílio aqui. Era para proteger o pé de café das formigas saúvas, tá bom? Dois dos objetos que eu acho mais importantes que temos aqui, que são originais, já do século XVIII, são esses elevadores de café. O que são esses elevadores de café? Eles ficavam presos, atrelados a uma roda que um escravizado também girava, e essa roda ela pegava, com esse dispositivo, ela pegava o grão de café que estava embaixo e jogava para cima. Esse método é utilizado até hoje no meio industrial, e na época do café isso era para ser mais breve o período em que você colocava o café, ensacava ele para logo ir para exportação. Então aqui, gente, e na minha opinião, estamos no coração histórico da cidade de Areias, que é a Sala Arquivo Histórico Municipal. Aqui nós temos documentos desde 1794 até 1949. Tá? São subdivididos entre documentos criminais e documentos cíveis. Tá? Pega totalmente o início do processo de independência, o início do processo do café. Aqui nós temos documentos da Guerra Liberal de 1842, da Constituição de 1932, também temos
documentos aqui. Então, assim, abrange grande parte da história do Brasil em si, não somente de Areias, mas do Brasil, grande parte da história está registrada aqui. E, assim, por datação e genealogia do café, é um dos maiores acervos do estado de São Paulo e pouca gente sabe, infelizmente. Fica aqui em Areias, São Paulo, tá? Recentemente, graças aos esforços da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, nós fomos agraciados com o projeto do Family Search, onde eles vêm no nosso acervo, usando esse tipo de equipamento, fazendo filmografia, e eles digitalizam todo o acervo e todos os processos aqui. Nós temos por volta de 14 milhões de folha em processos e livros divididos. Então, todo esse arquivo histórico, todo esse acervo, depois de digitalizado, ele vai ser disponível para pesquisa, para o público em geral, através do site do familysearch.org e também através do site da Prefeitura Municipal de Areias. Vão ficar lá os 14 milhões de documentos todos para serem pesquisados, e alguém quer ver alguma curiosidade antiga, como que era o modo de vida antigo, colonial, aí vai poder entrar lá e ter essa experiência. Então agora chegamos ao Salão Nobre da Casa de Câmara e Cadeia, atual Fundação Cultural de Areias. Aqui era o fórum, funcionava o fórum e a Câmara de Vereadores. Hoje guarda um acervo que fala sobre a história de Areias, temos vários flyers, vários murais contando a história de Areias. E esse chão todo, ele foi totalmente restaurado, então o mesmo chão que Hermógenes Altenfelder Silva pisou, o mesmo chão que Monteiro Lobato, Pedro II pisou, nós temos a mesma oportunidade hoje em dia. Então nesse salão aqui funcionou a Câmara de Vereadores e o Fórum. Então chegamos agora à sala Monteiro Lobato. Originalmente, gente, aqui era a sala de promotoria. E Monteiro Lobato trabalhou nessa sala. Monteiro Lobato ele vem para Areias em 1907 como promotor público e fica aqui até 1911. Nessa sala ele trabalhou como promotor público, era a sala dele, onde ficavam os arquivos dele, ficavam os objetos dele. Temos alguns objetos originais da época de Monteiro Lobato, que no caso é a cadeira que ele utilizava mesmo. Aqui temos os tinteiros, também, que é da época dele, os armários também. Então nós tentamos reproduzir aqui um mini museu sobre Monteiro Lobato. Ainda está em composição essa sala, a gente ainda está recebendo alguns objetos históricos sobre Monteiro Lobato, inclusive um recebemos recentemente, que era um dos paletós que ele utilizava. E como ele era promotor público, e nessa época quem era o juiz era um amigo dele, Altenfelder Silva. E antigamente o processo ele funcionava diferentemente de hoje. Hoje a família do acusado, do réu, por exemplo, ela pode estar presente no julgamento, ela pode estar presente ali no ato do juízo. Antigamente isso não era possível. Então, o que acontecia nessa época? O julgamento estava acontecendo aqui em cima, na sala ao lado, que era o fórum, e quando terminava o julgamento, eles vinham e batiam o sino para avisar os familiares que aqui embaixo estavam que já tinha terminado o processo. Aí sim o pessoal começava a se movimentar para poder saber qual era o veredito. Hoje em dia, o mesmo sino, né, que tem a ver com Monteiro Lobato, nós utilizamos para avisar os comerciantes que tem turista na cidade. Então toda vez que o sino toca, nós avisando os comerciantes, e isso já está combinado com os comerciantes também, que tem turista na cidade, então vamos abrir o comércio que tem turista na cidade. Areias, a cidade que o tempo não apenas atravessou, mas construiu com paciência,
pedra por pedra, gesso por gesso, e entre montanhas e memórias está a terra moldada pelo silêncio dos tropeiros e pelo som do vento que carrega em si a nobreza das coisas que se apressam, das coisas que existem. Aqui o tempo não passou, ele ficou nas calçadas antigas, nas histórias contadas na varanda, no cheiro do café coado e na força tranquila de quem chama areia de lar. E se hoje partimos, é só no corpo, porque a alma, essa pertence aqui, entre o ontem e o sempre. Areias, não apenas uma cidade, mas um retrato do Brasil profundo, da história viva e da poesia que ainda mora no tempo.